Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos para continuar aqui a nossa leitura da palavra a fim de compreender aquilo que Deus quer que compreendamos. Obediência, o fruto da fé. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei. Obediência, o fruto da fé. Eu quero dizer para você que Deus espera de nós. Deus espera que nós vamos até Ele, né? Recorramos a Ele em busca de poder. Ele não quer que os seres humanos continuem na prática do pecado. Claro que não. Imagine, que libertação é essa? Você liberta o indivíduo do pecado para ele continuar vivendo em pecado com a consciência tranquila? De jeito nenhum. O pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte, não se esqueça disso. Porque o pecado é tão ofensivo que Jesus veio e morreu. E ele até pediu: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade. Esse cálice era a necessidade de morrer pela humanidade, na cruz do Calvário. Mas ele fez a vontade do Pai até o fim. Por quê? Porque o pecado é ofensivo, porque o pecado gera morte, mas não é essa morte que nós vemos agora. É a morte eterna. Então, Deus ele não nos salva do pecado para continuarmos vivendo no pecado. Isso é uma heresia. Isso é uma deturpação do verdadeiro evangelho. Deixa eu ler para você Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 23 em diante, que diz assim, ó. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós somos, independentemente das obras da lei, justificados. Mas não se esqueça que o argumento continua. O apóstolo Paulo fala lá no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, não há esse negócio de eu ser salvo pela graça e agora não preciso obedecer a Deus. Muito pelo contrário. Salvos agora do pecado, o Espírito Santo habitando em mim, agora eu tenho condições de viver aquilo que o Senhor Jesus quer que eu viva. Capítulo 6, do mesmo livro de Romanos, o versículo 15 em diante nos diz assim, ó. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Percebeu? Essa ideia de que nós somos salvos e para que nós possamos livremente continuar pecando, essa não é uma ideia do Evangelho. Isso está na cabeça de homens e mulheres pervertidos, que não sabem o que significa o Evangelho. Mas somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo. John Wesley, ele participou de uma reunião dos moráveis em Londres e ouviu a introdução de Lutero acerca de Romanos. E ali ele entendeu o Evangelho, se sentiu atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele e ele exclamou assim, ó, veja o que ele disse. Senti que confiava em Cristo e em Cristo somente para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Coisa interessante, tá vendo? A graça de Cristo nos salva. Agora, veja, queridos amigos, que Deus ele espera que nós saiamos da inércia espiritual e amadureçamos, né? Para que nós possamos crescer cada vez mais na fé. Quer ver? 1 Pedro 2, versículo 2 nos diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que coisa interessante, tá vendo? Crescimento. Deus, ele alcança você no estado onde você se encontra. Se as trevas te rodeavam, ele encontra você e diz assim, ó, você não foi feito para ficar nas trevas, de jeito nenhum. E você precisa vir para a luz. Mas não para continuar como você era antes que a luz brilhasse sobre você, mas para que você continue em franco crescimento, né? Vos seja dado crescimento para a salvação. Deixa eu ler para você também, agora o capítulo 3, versículo 18. Quer ver? 2 Pedro 3, versículo 18, que nos diz assim.
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Bom, existem outros textos que nos mostram aí a importância de nós continuarmos crescendo. Jesus nos salva do pecado e não no pecado. Ou seja, isso quer dizer que o desonesto, quando alcança Cristo, precisa ser honesto. Transformar-se de um desonesto para ser alguém honesto. Um mentiroso passa agora a falar a verdade, um adúltero passa a ser fiel, um descrente passa a ser crente, um que amava o mundo e odiava a igreja passa a amar a igreja e odiar o mundo. E assim, isso é conversão. Então nós precisamos crescer todos os dias, à medida que o Espírito Santo nos concede essa oportunidade, né? Muito bem. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um alto preço por sua fidelidade à Bíblia, né? Suas propriedades foram confiscadas, foram torturados, presos, exilados, executados. Suas casas foram queimadas, suas terras foram devastadas, suas famílias foram perseguidas. Mas quando foram expulsos de suas casas, buscavam uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Quando foram torturados, abençoaram os seus algozes. Quando definharam nas masmorras escuras e úmidas, reivindicaram a promessa de Deus de um futuro mais brilhante. Eu gostei dessa parte aqui. Embora o corpo tivesse preso, ele era livre em Cristo. Livres nas verdades de sua palavra e livres na esperança do seu breve retorno. Quando você olha para si mesmo, que esperança você encontra? A mensagem central da lição de hoje é: tire os olhos de si mesmo e os coloque em Cristo. A sua incapacidade pode ser transformada em poder quando você vai a Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquele monte: sai dali e planta-te no mar, e tudo lhe será possível. Deus espera que nós cheguemos a esse nível de entendimento e de crescimento e de amadurecimento. Nunca se esqueça, o seu segredo está em olhar para Cristo e nele somente confiar. Confie nele, porque ele tem bons argumentos diante do Pai Celestial para interceder por você. Vamos orar? Pai, obrigado por sua bondade e misericórdia. Nos ajude, Senhor, a manifestar fé e confiança em Ti, porque somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor, mediante ao oferecimento de seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas nos ajude, Senhor, a crescer e continuar crescendo para a obediência, para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, foi bom estar com você. Amanhã terminaremos aqui a nossa semana de estudos. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.